Aí, deixa eu ver. Aí, olha só, bora lá. Eu conheço por nome o Tobias. Como é o nome do teu irmão? Tadeu. Tadeu? Beleza. Escolheu tudo com T, né, tua mãe? É, Lá em casa, minha mãe colocou o nome comum nas minhas irmãs, mas Arielle e Alana. E mim que ela decidiu que ia ser Lindman. Aí é bacana. Que é o nome do meu pai também. Mas bora lá. Vamos ver o caso de vocês, ainda não tinha lido, né? Eu escutei teu áudio. Vocês dois advogavam em trabalho ou era um especificamente que ficava em trabalho e outro ficava em outra área? na verdade, a gente pega mais causas criminais e na área de família. Na área E trabalhista, vocês gostam na de área confusão, trabalhista. né? Porque assim, na área trabalhista, é porque nós somos irmãos, nós somos Sim, três, né? Aí a nossa irmã, ela é especializada na área criminal. sim. Como o nosso escritório fica em Marituba, aí a maioria dos clientes que aparecem lá é na área criminal. Aí, Sim. querendo ou não, a gente está nesse meio. Então, para a gente não ser do mesmo ramo, a gente optou em fazer nossa especialização em trabalho, mas, assim, Sim. A espe- viver só da área trabalhista, a gente não trabalha assim, dessa forma. Ainda não conseguiu, beleza. Mas Não. vocês têm um ponto positivo, né? Tu falaste que é de Marituba, vocês são de Belém, então. Belém, Marituba, né? E aí, o que acontece? O Google Ads de vocês já vai estar organizado para o público alinhado daqui, entendeu? Então, quando vocês começarem a utilizar, aí já é certeza que já vai estar tudo direcionado para o público da região. Então, isso vai ajudar bastante, porque aí já vai vir direto no WhatsApp, né? E optem sempre pelo juízo digital, que aí vai ter mais facilidade e menos custo. Então, bora lá, bora trabalhar em cima da demanda de vocês. Eu já vou fazer uma coisa aqui meio diferente, tá? Vocês estão acostumados a construir primeiro a RT, né, a ação, e depois organizar ela ali direitinho e dar Sim, entrada, né? Juízo de família também tem cálculo de alimentos, não tem? tem, Desse tipo de tem. coisa. Então, vocês estão acostumados ali a fazer a demanda e depois fazer o cálculo de alimentos, né? A gente vai fazer um pouco do caminho inverso hoje. A gente vai já analisar o cálculo, por quê? A gente já vai começar a trabalhar nele. Porque ele é o final, é a meta final onde vocês querem chegar. Vocês querem terminar a demanda e fazer o cálculo, entendeu? E protocolar. Então, o cálculo ele aperfeiçoa a demanda. Então, a gente vai começar a construir ele aqui, porque quando acabar, vocês já vão ter a meta final, aí só vão organizar os fundamentos e os fatos. Olha, já está aqui os pedidos todos prontos, então vai ficar mais fácil para vocês construírem a demanda depois, sabendo aonde querem chegar, né? Ah, eu quero chegar nessa meta bem aqui. Então, a gente vai começar por essa etapa. Deixa eu ver aqui. Acho que deu uma congelada na tela de vocês. Foi? Travou aí ou vocês escutaram tudo? Travou. Travou? Tá, então deixa eu retornar. Aí o que acontece? Como a gente sabe aonde a gente quer chegar, né? A gente tem um cálculo ali como meta final. Quando a gente for fazer a construção dele aqui, vocês já vão saber aonde vocês querem chegar, onde é a linha de chegada. Aí vão construir a RT, os fatos e fundamentos, já com o norte de para onde vocês querem ir, entendeu? Então, por isso que a gente vai começar por ele, que aí já vai ficar basicamente pronta a demanda. Aí, se precisar de algum detalhe, alguma dúvida, aí ficar no final, ó, a gente terminou aqui o raciocínio. Vocês entenderam? A gente encerra. Aí depois, no meio, estava terminando aqui a ação, ajustando, e me veio essa dúvida. A gente vai lá e corrige, tá beleza? Aí vocês já vão falar pontualmente de algum problema comigo diretamente. Aí vocês falam comigo diretamente, você já tem lá o número, né? Então, é só falar. Bora lá começar a ação de vocês, que eu vou tirar alguns dados no papel aqui para a gente começar o cálculo. Só não vou colocar o nome da reclamante do reclamado, mas isso daí é modificável. Eu vou mandar um documento para vocês e esse documento vai espelhar o cálculo. Então, não se preocupem em mexer no PJE Cálculo nem nada. Só acompanhem que a gente vai tentar compreender para suprir todas as dúvidas que vocês têm, tá bom? Em relação a ela. Primeiro ponto, vocês já mandaram aquela mensagem lá da rescisão indireta? Como foi? Como ficou esse ponto de termo final? Visualizaram depois de uns 3 dias. Não tem problema, mas ela deixou de ir a partir de que data?
A mensagem só foi visualizada e ninguém respondeu nada. Tá, bora lá, bora se inteirar. Ela não, mas ela não tá mais indo, né? Não tá mais indo. Tá, pois é. Qual foi o último dia, o dia que vocês enviaram a mensagem? Eu falei assim, eu não tô mais disponível. Primeiro dia. Quando foi aqui? Foi quinta-feira? Deixa eu só verificar aqui. Tá. Verifica aí. Foi dia 5. Dia 5? Foi isso mesmo, foi dia 5. Tá bem. Então, bora lá. Que nós temos aqui. Então, dia 5/10 agora de 2022, né? Beleza. O que acontece? Essa mensagem, eu não quero que vocês se preocupem. Por quê? Às vezes, vocês podem usar a data da procuração para dizer, olha, foi o momento que ela procurou a gente. Tá aqui a data de procuração. Deixa eu ver se travou aqui. Tá escutando? Então, a data da procuração como termo para dizer, olha, ela se movimentou para procurar orientação jurídica, estava com o advogado, porque tem um lapso, né, da construção da ação. Não dá para a pessoa ser atendida num dia, a gente já sabe que ela está na condição de rescisão indireta, já sabe que está sofrendo faltas graves, e no contexto de vocês isso ali já tá demonstrado, ela não tem condição, ela falou, não tenho condição de continuar indo. Então, o nosso trabalho aqui vai ser demonstrar para o juiz, convencer e mostrar para ele, olha, ela não tinha mais condição de estar prestando esse serviço. Mas isso estava óbvio já. Então, vocês identificaram que não tinha como ela ir, ela mesma já falou assim, olha, não aguento mais. E aí a gente vai, a partir daquele momento, iniciar a construção dos requisitos processuais, né, da peça processual, e obviamente que o juiz não espera que isso seja uma situação que, assim, do dia para a noite tu constrói uma RT, ainda mais numa situação sensível dessa que sabe que a inicial ela determina basicamente tudo do processo. Ela vai determinar o curso total. Então ela tem que estar solidificada. Então vocês podem usar às vezes a procuração. Aquela mensagem é mais para dar um termo, né? Um termo de, olha, a partir desse momento ela deixou de estar disponível, porque nem sempre está óbvio quando ela deixou quando ela passou a exercer o direito dela de não ir mais. Então, vamos dizer, por exemplo, ela parou de ir na segunda, mas ela parou de ir porque e ainda havia a expectativa dela voltar na sexta, por exemplo. Ela falou, eu vou voltar e vou pegar falta. Então, quando realmente ela não quis mais ir, quando realmente ela falou, não estou mais disponível, é o momento rescisório. Quando tu manda uma mensagem dessa, tu dá um termo, entendeu? Olha, a partir dessa data. Por isso que a gente usa isso de estratégia de enviar a mensagem para dar o termo, dizer, olha, ela não estava mais disponível, para não ser injusta. Por exemplo, ela já não estaria mais disponível no dia 5, mas a gente vai entrar com a ação provavelmente amanhã, dia 14. Tá entendendo? Então, a gente não poderia cobrar do dia 5 ao dia 14 como salário, porque ela já não estava disponível desde o dia 5. Então, isso dá uma solidificada de uma certa justiça ao termo inicial ali da rescisão indireta, tá? Então, vou abrir aqui a ação de vocês para a gente ler mais sobre ela antes disso, porque eu não tinha lido. Mas vamos acompanhar lá. Então, ela foi contratada essa data. Vocês têm os contra-cheques dela ou não? Ou só era o valor base mesmo que ela recebia, não tinha mais nada em relação a isso? Vamos lá, deixa eu ver. Cadê o microfone de vocês? Opa, vocês sumiram daqui. Ih, mas deu ruim aí na internet, eu acho. Bora ver se... Ih, sumiu de vocês. Deixa eu ver se eu encontro você no WhatsApp aqui. A tua voz tá contando. Tá oscilando. Vocês têm os contra-cheques? Tem? Ela levou todos. Tá. Não, todos Não? não. Eu tenho só o de março e o de agosto. E o de agosto. Mas ela não levou porque vocês não pediram ou vocês chegaram a pedir e ela disse que não tinha? Não, eu cheguei a pedir o último. Tá, bora lá. Essa é a primeira coisa. Aí ela só me trouxe 2, né? Sim. Não. Vocês vão fazer um recall com ela depois, mas aí do contra-cheque tá com vocês aí? Tô com ele. De Tá, agosto. beleza. De agosto e de março.
olha para ele aí e lê, encontra a base do FGTS aí, que normalmente é o valor que a gente vai utilizar. O que está descrito aí em valor? Tá assim, base do FGTS. Como é que funciona, Tadeu e Tobias, né? O que acontece? Os valores, quando vocês vão calcular qualquer demanda, e a gente vai fazer um cálculo aqui rescisório dela e tudo mais, né? Vocês vão encontrar isso lá na aula, no módulo 6, tem uma aula que é de histórico salarial, tá? E uma aula de contra-cheques, que eu falo histórico salarial contra-cheques, tá bom? Nessas duas aulas, eu explico para vocês que não é para a gente utilizar, tipo, só o último, entendeu? Isso é uma prática comum na advocacia do trabalho. A gente as pessoas pegavam o último valor ali e faziam um cálculo em cima disso. No teu caso aqui, não vai ser tão prejudicial, mas é importante que a gente aperfeiçoe a demanda tendo todos os dados corretos. Por exemplo, ela começou em 5 de 2021. Ela começou em 5 de 2021. A gente vai tratar agora da rescisão dela em 2022. Então, há uma variação aí salarial de um ano para o outro. Se a gente utilizar só a última remuneração, provavelmente a gente vai errar o valor de retorno que essa ação pode realmente trazer para a gente. Então, o valor dos cálculos, por exemplo, de FGTS do ano passado, coisas referentes ao ano passado, eles ficariam prejudicados. Então, a gente não poderia trabalhar de fato, por exemplo, qual a expectativa de retorno que eu tenho nesse processo? Se eu usar só o último salário, eu acabo majorando essa expectativa de forma irreal. E aí tu erra na avaliação da demanda, entendeu? Só que essa demanda aqui a gente sabe que ela vai dar um retorno legal, porque eu já vi aqui que ela tem um período de estabilidade, né, que a gente vai discutir e incluir. Então, por conta disso, eu sei que ele vai projetar para frente, mas vocês vão ganhar esse repertório de avaliação da demanda quando vocês consumirem o módulo 6, para poder não entrar com demandas, que o que eu quero de vocês? Não entrem com demandas que vocês estejam com a avaliação de retorno financeiro de risco, porque senão aí tu pode prejudicar a tua métrica, entendeu? Entenderam? Entendi. Então, tipo, é importante estar o cálculo certo, não é porque a gente quer perfeição e tudo mais, é porque ele que vai dizer se aquela demanda vai trazer retorno financeiro ou não. Então, essa prática, por exemplo, de pega o último salário e faz, esquece isso, porque senão a gente vai ter, tu perde a tua métrica se aquele processo é rentável ou não. E aí, grande parte dos erros para tu se sustentar, por exemplo, na advocacia do trabalho, é tu não pegar o processo ruim. É mais fácil para vocês, por exemplo, que advogam em criminal, dar um valor que ali tu já sabe que, tipo, aquele É, ato é aquele valor, entendeu? criminal é mais fácil quanto a esse Para quesito. fazer essa avaliação, entendeu? Exatamente. Só que a diferença é porque o ciclo de avaliação do criminal, né? Tu fala assim, olha, é esse valor que eu quero, o cara paga, tu sabe que tu vai ter um ato ali, tá feito. Só que para trabalho, para fazer esse ciclo contínuo, e aí ter a possibilidade de usufruir, né? De não fazer diligência, de ter a parada digital, tu vai precisar dominar esse requisito um pouco melhor. Aí o módulo 6 vai ser importante por causa disso, tá? Mas a gente vai fazer a ação de vocês aqui, a gente vai terminar ela, vai conseguir terminar. Só que depois vocês vão fazer esse ajuste, tá bom? Eu vou dar essa missão para vocês. Mas dá para fazer o ajuste rapidão. Então pode ficar tranquilo. Bora lá olhar para a demanda dela. Deixa eu... A base É a base da FGTS, não é? Isso. Eu Quanto... estava olhando aqui que no último, que é de agosto, não estava aparecendo, mas o de março estava. Sim. E qual é a base que estão colocando aí? é 1.191,84 centavos. 191,84? Isso. Tá, então esquece. Por que eu falei para vocês olharem para a base do FGTS? A base do FGTS, ela mostra uma soma salarial de várias verbas remuneratórias, entendeu? Então, ela vai somando ali as remunerações. Quando eu vi na RT de vocês aqui, ó, vou mostrar lá na RT, vocês mencionaram um valor de 1.384,66, né? Que é o valor mensal dela. Então, é um valor acima desse, provavelmente por conta dos descontos, né? Pode ser por falta, que esteja incluído nesse contra-cheque, mas qual é o ponto que eu queria analisar quando eu perguntei a base do FGTS? Se era maior que esse valor aqui de 1.384. Como não é, a gente vai utilizar essa base salarial aqui, tá bom? Que vocês indicaram na RT. Se, por exemplo, fosse maior o valor que estivesse descrito aí no contra-cheque, se estivesse no contra-cheque um valor, por exemplo, de 1.600,
a gente ia utilizar o 1.600, entendeu? Porque às vezes vocês ficam confusos. Qual o valor eu uso? Contra-cheque, o da carteira de trabalho ou o que caiu na conta dela? Em maioria, vai ser o do contra-cheque e a base do FGTS que está descrita ali. Porque normalmente ele é o maior de todos e é o que representa realmente o que ela recebeu naquele mês. Só que aí esse de agosto aí deve ter um valor diferente por conta de deduções. Mas como ela não ganhou nada além disso, a gente vai usar lá o que está na RT, tá bom? Então, vocês entenderam isso? Ficou com alguma dúvida? Entendi. Entenderam? Tranquilo. Mas isso aí vai ficar facilzinho. Vou pular aqui. Bora lá. Deixa eu ver o que aconteceu com ela. Ela estava carregando peso, e está com algumas doenças em relação a isso? Sim, assim, primeiramente, ela estava com problema no ombro direito. E aí ela começou a fazer tratamento, e aí foi diagnosticado com essa doença que eu coloquei aí. E aí ela foi até as superiores dela, informou todo o acontecimento. Inclusive, até tem um print da conversa das superiores delas confirmando que realmente receberam o que ela tinha levado. Continuou fazendo aquela função do ombro. Agora são os dois, o ombro e o cotovelo. Entendi. Tá. Anotem aí o que eu vou falar para vocês. Isso a gente costuma, o nome que a gente utiliza tecnicamente é com causa. Não sei se vocês colocaram lá na RT. Vocês, Não, não, não? não. Sim, Tá. não, O que é a com causa? Escreve aí, com causa. O que é uma com causa? A com causa é quando, por exemplo, eu tenho uma doença, eu posso ter essa doença, tá? Só que essa doença não necessariamente veio do trabalho. Porém, a prestação de serviço, aquele trabalho, ele concomitantemente deu causa à majoração da doença. Então, a questão de vocês está relacionada, eu vi que vocês colocaram o acidente de trabalho, mas eu vou pedir para vocês aprofundarem, como eu disse, o fundamento em relação a isso. Por quê? Porque ainda que não tenha nascido, não haja prova de que tenha nascido aquele problema do trabalho, o trabalho está contribuindo para que seja majorado o prejuízo, entendeu? Então, nem sempre o que a pessoa tem veio do trabalho, mas aquilo que ela tem, o prejuízo é majorado por conta da forma do que ela está trabalhando aquele exercício, né? E aí, como vocês têm conversa, tem atestado, tem tudo isso, já vai contribuir bastante para que haja relação entre o que ela estava sofrendo e o trabalho que ela estava prestando, entendeu? Isso aí eu vou querer que vocês explorem mais isso, tá bom? Então, coloquei aí. Outro ponto, bora continuar seguindo aqui, deixa eu ver o que vocês têm mais. Então, basicamente, ela está fundamentada com a inadequação do trabalho e a saúde dela, né? Que está pedindo socorro ali. Tá. Então, vamos lá. Acho que a gente já tem o suficiente aqui para fazer a rescisão indireta dela. Só que vocês vão trabalhar aqui, pelo que eu percebi, como tem relação com o trabalho, tem a questão da estabilidade, né? A estabilidade, como é que funciona? A gente vai projetar um ano depois, né? Para um ano à frente. Então, ela tem uma estabilidade de um ano, né? Que seria, como é que funciona? Ela teria uma licença, né? Por inadequação do trabalho, colocou aquela licença. E aí, por conta dessa licença, quando ela volta, e aí não, ela tem um ano de estabilidade, ou seja, ela teve uma doença que veio do trabalho, teve o afastamento por mais de 30 dias. Então, ela teve o afastamento, voltou. Quando ela volta, ela tem um ano de estabilidade, porque aquela doença, aquele acidente, veio de algo relacionado ao trabalho. Quando não é relacionado ao trabalho, quando não é relacionado... Hã? Falhou? Peraí, deu uma Pode falhada. continuar. Agora foi. Tá. Quando não é relacionado ao trabalho, não tem estabilidade. Por isso que vai ser importante vocês usarem essa terminologia da concausa, entendeu? Para que o juízo não considere que a doença dela seja pré-existente. Porque se ele considerar pré-existente, ele vai falar que a demanda não tem validade. Agora, se ele considerar que, ainda que pré-existente, o trabalho
ajudou a prejudicar mais, a majorar esse prejuízo, e depois de ciente a empresa não fez nada, ele vai falar, olha, tem relação com o trabalho, ela tem direito à estabilidade, entendeu? Ela não foi enviada adequadamente ali para outra função ou para o tratamento, né, que exigia o afastamento. Que aí, se ela não pode ser afastada por outra função, tinha que dispensar. E se não pode dispensar porque tem estabilidade, quando tem estabilidade, não é que não pode dispensar, pessoal. Pode dispensar por justa causa, ou eu posso dispensar e pagar a estabilidade toda, entendeu? Então, quando ela está numa situação de rescisão indireta, ela pode sim requerer a rescisão, mas ela leva ali todo o período de estabilidade. Como ela tem ali, a gente botou o termo da rescisão indireta em 5/10/2022, né? O termo que a gente colocou ali quando ela mandou a mensagem, Glória, não estou mais à disposição por conta dessa falta grave de me expor à lesão, eu estou pedindo a rescisão indireta nessa data. Então, a gente vai projetar o contrato dela até o fim da estabilidade, que é de 1 ano. Vocês estão ok com esse raciocínio? Está muito rápido. Ou está muito rápido? Aí, o que que a gente vai fazer? Tá ok? A gente vai projetar o contrato dela para frente. Em vez de ele terminar em 5/10/2022, é como se a rescisão indireta dela ocorresse em 5/10, né, de 2023. Entendeu? Então, quando a gente for calcular o contrato dela, a gente vai calcular do início até o fim da estabilidade. Beleza? Essa que é a tipicidade dela, entendeu? A gente vai projetar para frente. Então, eu entendi aqui o raciocínio de vocês, o obstáculo, mas é basicamente isso. Eu vou mostrar o PJE Calc aqui para vocês, tá? O que que eu estou fazendo? Eu sei que ela é do estado do Pará, né? Ela trabalhava em Marituba mesmo ou era Belém? Marituba. Marituba? Ok. Então, eu vou colocar aqui município Marituba. Aí a admissão dela, que a gente quer calcular, como eu disse, a gente já vai para cima dos valores já. Foi em 3/5/2022. Ou de 2021, né? Ela começou em 2021. E a demissão aqui, pessoal, a gente vai... Mas essa questão da admissão Ah, vamos lá, vou foi voltar. foi em relação ao momento que assinaram a carteira dela. Ah, Porque antes disso ela estava trabalhando por contrato, era 4 meses de contrato. legal. Então foi antes de 2021. Foi, eu não coloquei aí na parte da petição que eu fiquei na dúvida, mas Sim, entendi. Não, bora lá. Nesse caso, isso é bom para vocês também, tá? Por que que é bom para vocês? Porque isso vai ajudar a vocês sustentarem mais um requisito de rescisão indireta. Qual é o outro requisito? A informalidade de um período que não foi registrado. Entendeu? Ou seja, eles deixaram de registrar um momento ali do trabalho dela. Aí peçam um reconhecimento de vínculo, anota aí. Além da concausa, antes de se tratar da concausa, vocês vão tratar ali do primeiro do reconhecimento de vínculo, tá? Então, reconhecimento de vínculo desses 4 meses. Então, em vez de 3/5, seria como se ela tivesse iniciado em 3/1. Seria isso? Opa, deu uma travada aqui também. Ah, Tem só uma dúvida, tem uma parte na peça que a gente coloca, né, que ela foi até a gerente. Aí, no caso, é necessário colocar o nome da gerente dela ou só especificar mesmo? vocês falaram da função, né? O que que a gerente fez em relação... O que vocês citaram em relação a isso? a questão da gerente que eu citei foi que ela levou a documentação para ela, Sim, que ela estava com um problema no ombro, e eles ficaram de repassar para a médica, para ela passar por uma avaliação. E aí o que acontece? Que depois de 2 meses, ela voltou lá, e somente depois desses 2 meses que ela voltou foi que mandaram. Aí, ou seja, durante todo esse período, ela ainda estava fazendo a função dela, nada foi analisado, e foi sim, justamente aí que agravou o outro ombro dela. entendi. Tá. Em relação a esse caso, a nomear ela não vai fazer tanta diferença.
mas pode nomear, não tem problema. Não se preocupem com nomear pessoas e cargos, porque às vezes ajuda muito a identificar se aquela pessoa ajuda muito dizer o nome, identificar, olha, essa fulana que estava no cargo de gerente, ela tinha essa incumbência, ela era assim, no momento da audiência de instrução, isso ajuda, tá? Mas nesse caso, era só o lapso temporal de resposta, que foi longínquo. Então, qualquer gerente que fosse ali não ia ter uma certa pessoalidade, porque, por exemplo, é mais importante eu citar o nome de alguém quando há uma espécie de uma característica naquela pessoa que é conhecida e notória de todo mundo do emprego. Vou dar um exemplo para vocês. Ah, fulano de tal, ele tem esse perfil de agressividade. Sabe aquele gerente agressivo que todo mundo sabe que ele é? E a gente vai tratar disso? Pois é. Então, nesse caso, às vezes, nesse caso é mais adequado a gente nomear, porque é mais fácil a gente fazer referência no momento da audiência. Só que nesse caso, por exemplo, ela não foi agressiva com ela só não correspondeu ao... Omissiva, no caso, Ela né? foi omissiva, exatamente. Mas tu entende que não é uma característica, ei, ela é sempre omissa, entendeu? É uma coisa Entendi. que qualquer pessoa que estivesse ali foi omissiva, foi omissiva. Eu não quero discutir se ela é assim ou se ela não é assim. Não há uma questão ali contínua que eu estou trabalhando em relação a assédio, por exemplo. Quando eu vou falar de assédio contínuo, aí faz mais sentido nomear a pessoa, porque aí eu tenho mais essa facilidade de mostrar habitualidade, né? Então, esse aí pode nomear ou pode não nomear. Fica a critério de vocês, não vai ser o que vai ser diferencial, não. Então, só para marcar o termo inicial aqui, desse período irregular, a gente Não, pois é, considera... eu estava analisando aqui, essa questão do contrato era o contrato de experiência, né? Eu estava Sim, até analisando agora que o termo da assinatura está no dia 3 de maio, mas segundo ela foi em janeiro, né? que ela começou em janeiro. Foi. Então vamos utilizar janeiro, entendeu? Só que esse é o período de experiência. Eles assinaram o período de experiência ou não? Só Pois é, coloca... não, não não. assinou. Esse aqui é só o contrato. Só tem um contrato, como te falei, mas que E está esse na data 3 de maio, como início? Ou isso, como assinatura aqui. entendi. Não, Primeira vamos... assinatura lá embaixo tá 3 de maio, sendo que ela afirma que começou em janeiro, né? Ok. Em maio, no caso, em maio foi quando de fato assinaram a carteira dela. Para como começar a experiência, né? Como se fosse a experiência a partir dali. É isso? Isso, Entendi. isso. Não, então vamos colocar janeiro, só que é aquela questão, é a divisão de responsabilidade, tá? Algumas coisas vocês não têm que se dar responsabilidade, você tem que conversar com o seu cliente. E às vezes, olha, eu vou te dar um caso prático que aconteceu hoje. Meu sócio me mandou mensagem e falou assim, olha, a gente tem um caso aqui que ela tem essa questão de assédio, mas ela não tem testemunha sobre isso. Só que é um assédio rotineiro. E ela tem dois fundamentos de rescisão indireta. Um deles, a gente tem prova, que era receber menos que o salário mínimo, e o outro era um fato, assim, habitual. Mas era um fato habitual meio que notório. Só que o que acontece? Às vezes, o teu cliente não traz a prova. O que que vai acontecer? Tu vai falar para ele, olha, eu não tenho prova disso aqui. Tu tem que me trazer uma testemunha que fale que tu começou em janeiro. Porque pro direito do Pois trabalho... é, justamente por conta disso que eu preferi colocar a data da assinatura do contrato da CTPS. Eu não quis informar isso aqui. Pois é, porque ela disse que não tem testemunha, né? É isso? É, Ela falou que não tinha. Só que o que acontece? Por vezes, dependendo da situação, o que a empresa for levar na audiência, tu vai conseguir extrair essa pergunta, porque, vamos lá, você trabalha lá desde quando? Vou fazer essa pergunta para testemunha que for, que a empresa levou, por exemplo, a empresa levou uma testemunha. Você trabalha lá desde quando? Ela acha, numa situação dessa de acidente, o que a empresa e a outra parte vai fazer com as testemunhas dela? Ela vai falar assim, olha, foco total aqui, ó, no acidente. Diz que que a gente dava conforto, mudava ela não carregava peso, eles vão focar nisso, entendeu? Então a testemunha já vem meio assim, eu vou falar do acidente, eu vou falar que ela não carregava tanto peso assim, e etc. E aí quando chega lá na hora, tu faz uma pergunta, trabalhava lá desde quando? Ah, desde janeiro. Você via a reclamante atuando? Sim, acabou. Entendeu? Tu construiu a prova através da outra testemunha. Ela não vai mentir sobre isso porque ela não tem ciência que aquilo é relevante. Então, às vezes, tu vai extrair a tua prova da testemunha e até do preposto da parte contrária.
por muitas vezes a gente consegue levar o processo na confissão e na testemunha deles. Só que, claro, isso é a regra, 100%? Não. Obviamente tem um risco maior aí, né? Mas se tu sabe que é verdade, se a cliente está afirmando para ti que é verdade, tu vai tentar construir a prova que tu pode. Tu não vai abandonar o pedido, entendeu? Não vou abandonar o pedido aqui, porque é a verdade. Então, se é a verdade, eu vou tentar construir essa prova ali no meio do percurso processual. Só que tu tem que ter noção o que tu não pode fazer. Tu não pode pegar uma demanda em que ela não tenha valor sólido e querer fazer ela ter valor a partir disso. Só que você já tem uma demanda que tem valor sólido, entendeu? Vocês já sabem que ela vai trazer um retorno financeiro bom. Então, eu não vou abrir mão daquela parte controversa se ela for real. Agora, se toda demanda fosse só sobre essa parte, eu ia te falar, não pega essa demanda. Tá entendendo? Eu ia falar, não pega isso. Mas aí, se eu peguei a demanda e a parte dela sólida tá aqui, eu vou trabalhar assim, eu não vou abandonar essa outra parte. Eu vou incluir ela no processo para discutir, porque eu posso, sim, adquirir frutos dali. Eu só não posso querer que todos os meus frutos venham de uma atividade de risco assim. Eu não posso fazer isso comigo, entendeu? Mas então a gente vai incluir o período dela de 3 de janeiro de 2021, tá bom? Aí Tá bom. vamos colocar esse reconhecimento aí. Porque a gente já sabe que a demanda vai trazer um valor financeiro bom, né? Então, vou mudar aqui para 3 de janeiro de 2021. E na demissão, eu já vou colocar lá na frente, para 5/10/2023. A gente não está em 2023, mas o sistema me permite projetar isso aqui, entendeu? E eu tenho que projetar isso aqui, porque, lembra, eu só consigo calcular valor se eu indicar para a calculadora, que é a SPJE Calc aqui, o período. Então, eu preciso indicar o período que eu quero que ele calcule. O período que eu quero que ele calcule é de 3/1/2021 até 5/10/2023, que é quando ela poderia receber a demissão, o aviso prévio, entendeu? Então, só aqui que ela poderia ser dispensada. Projetei o contrato lá para frente, por conta da estabilidade, por doença aí do trabalho, né? Acidente de trabalho, que vocês vão instrumentalizar ainda com causa. O ajuizamento, vou colocar a data de amanhã. Vocês querem colocar a data de amanhã? Não tem prescrição, então não vai fazer diferença, não vai alterar o cálculo de vocês, tá? Então, vou colocar aqui amanhã, mas se vocês não terminarem amanhã, posso protocolar dia 15, 16? Pode. Pode ficar tranquilo. Então, coloquei aqui os períodos, vocês já tem isso lá de acesso no curso, então não vou ficar explicando como faz isso aqui. Então, se até algo que a gente pode fazer. Então, vou botar aqui para frente também. A maior remuneração, eu vou escolher aquela que está na RT de vocês, tá? Que vai ser a maior remuneração mesmo, vai ser aquela, isso aí não vai alterar. Vai alterar depois o histórico, que ele vai ficar igual, mas vocês vão mexer depois. Deixa eu ver aqui. Cadê o valor? 1.384,66. Opa, é isso aqui. Bora lá. Vocês sabem se ela já tirou algum período de férias ou nunca tirou férias? Ela tirou agora em junho de 2022. Tá, então tirou umas férias, beleza. Nesse caso, eu venho aqui e coloco, tá, usufruídas. Essas férias aqui, ó, tá indicando aqui no quadro, é que ela usufruiu uma. Não foi nesse período, não tem problema, porque matematicamente o que importa é que ela tenha tirado, entendeu? Aí ela tirou, a gente indicou aqui que ela usufruiu as férias e deixou a última indenizadas, que é essa aqui, olha, que tá aqui embaixo, eu vou voltar aqui para a tela. Tem 2 férias aí, mas a gente já viu aqui que ela só tem 1 ano de trabalho, né? Aí tu fala assim, como é que tem 2? É porque a gente não projetou para frente o contrato, então o sistema identificou 2 períodos de férias. Mas é só a projeção trabalhando que a gente vai calcular lá essa. Então a gente indicou que ela usufruiu de uma e o restante que foi acumulado pelo período de estabilidade a gente vai deixar aqui indenizado, que é o que a gente quer mesmo. Então não mexi nisso daí, pode ficar tranquilo. Só foi para indicar que ela tinha usufruído uma das férias. Se não tivesse, eu ia colocar lá que todas eram para ser indenizadas, tá? Só esse próximo. Vou construir o histórico salarial dela aqui para a gente poder ir para as verbas que a gente vai pedir. Aqui no histórico, galera, é aqui que eu estou te falando que eu vou querer que vocês ajustem depois, tá? Vou botar aqui histórico salarial.
Durante esse período, eu vou colocar um valor só de histórico salarial. Vou colocar o único valor lá de... Porque você só tem 2 contra-cheques, né? Então, não faz sentido eu colocar só 2. Diferenciar só em 2 períodos. Deixa eu ir lá na ação com vocês. Compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, eu vou colocar esse valor aqui que vocês indicaram na RT lá no cálculo. Tá? Bora lá. 1.384,66. Ele vai ficar, eu vou escolher aqui, eu vou botar FGTS, tá? Vou botar mais em verde. Quando eu preencher esse histórico salarial, ele vai projetar o histórico para todo o período. Ele vai botar o mesmo valor para todo o período, tá vendo? Tá tudo o mesmo período, até 10 de 2023, ou seja, até o fim da estabilidade. Para frente, tá certo, tá? Daqui de 10 de 2022 até 10 de 2023, vai ficar assim mesmo com esse valor. Só que do mês 9 de 2022 para trás, aqui que está o mesmo valor, eu quero que vocês peçam o contra-cheque dela e modifiquem, tá? Para corresponder ao valor que realmente ela recebeu em cada mês desses anteriores que vocês têm contra-cheque. Ah, tem mês que eu não tenho, então deixa o valor que está indicado aí. Não tem problema. Mas vamos tentar aperfeiçoar para ficar o mínimo, para diminuir as discussões e ficar o valor mais exato possível. Tá bom? Então, construir o histórico, vou voltar aqui para a tela. O que acontece? Construir esse histórico, depois vocês vão mudar esses valores com a referência do contra-cheque lá com a base de FGTS, tá bom? Por que que a gente vai fazer isso? Porque lá na frente a gente vai abater o FGTS que foi recolhido para ela. Então, esses meses tem que estar o mais próximo da realidade possível, para abater certinho. Para que, por exemplo, eu não cobre um FGTS que era indevido, já que na época do ano passado ela não recebia esse salário, ela recebia um salário menor. Se ela receber um salário menor, ano passado, o que acontece? O recolhimento é menor. Aí, basicamente, o que que vocês estão fazendo? Cobrando o FGTS de um valor maior, né? E falando, olha, eu quero a diferença. Só que não tem diferença, porque na época recolheram adequadamente, vamos dizer assim. Então, é melhor que esteja com todos os salários ali corretos. Vai precisar fazer todas essas etapas? Não, não vai, porque eu vou enviar um documento para vocês que vocês só vão lá no histórico salarial e vão modificar isso, entendeu? Não vai precisar fazer tudo isso que eu estou fazendo. Tudo que eu estou fazendo aqui, vocês já vão aproveitar, já vão poder colocar na demanda de vocês e ficar como tá, tá? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Vou voltar lá para o sistema para a gente calcular as verbas que são devidas a ela, tá bom? Então, bora lá. A gente vai pedir a rescisão integral. Vocês pensaram uma pergunta que eu não fiz. Vocês sabem se a capacidade laborativa dela reduziu ou se é permanente? Tem algum algo desse sentido? A gente vai precisar de perícia? Como é que é isso? Dessas dores dela. O fisioterapeuta falou se é permanente, isso vai ficar assim? Ou alguma coisa assim? Deu uma travada aqui. Peraí, deixa eu voltar. Voltou. Acho que voltou. Agora sim. Boa. Tá. Bora lá. Vocês têm informações sobre se esse gravidade, esse aumento aí desse prejuízo da doença, que a doença tem nela em relação ao ombro, essas coisas, é permanente ou se pode retornar ao que Não, é? a gente não tem Não conhecimento. sabe. O Mas, único conhecimento que tem foi que a fisioterapeuta falou que ela devia dar continuidade, né? sim, mas Era para melhorar, né? ainda é reversível, por exemplo. Isso, eu acredito que sim. Beleza. Então, Mas, mas é o que ela fala, né? sim, sim. Por quê? Aí, quando ela tá tomando Peraí, eu vou pedir para tu remédio, repetir. passava. Mas quando começa Eu vou pedir para tu repetir porque realmente sumiu o som total, deu uma travada aqui na tela de vocês. Sim, conta aí de novo a história. coisa, e segundo a fisioterapeuta, ela tinha que dar continuidade no tratamento. Aí o que passa para ela é remédio. Mas mesmo tomando remédio, passa. Mas quando ela volta a exercer a função, mas eu não tenho como afirmar, porque não tem nada dizendo isso. Entendi. Tá. Aí
pelo que eu... Deu uma travada aqui, mas pelo que eu entendi, ela precisa continuar a fisioterapia para tentar reverter esse quadro. Só que ela ia para aquela Isso. função e não voltava, né? Tá. Por que que eu estou perguntando isso? Porque quando tem situações irreversíveis, ou que alguma situação não foi irreversível totalmente, mas que ela só vai conseguir reverter, por exemplo, até 80% do que era antes. Porque às vezes a pessoa tem uma lesão e ela consegue recuperar tudo. Só que às vezes ela tem uma lesão e volta, vamos dizer, volta a funcionar, mas volta 80%. Não volta a mesma coisa, entendeu? E quando a gente tem essa perda definitiva, quando é uma perda definitiva, a gente faz um cálculo de pensão dessa perda definitiva. Por exemplo, olha, 20% por exemplo, ela tinha um salário lá, a gente vai pedir uma pensão referente a um salário, 20% desse salário. Por quê? Porque a capacidade de labor dela foi diminuída. Logo, vamos dizer assim, o valor da prestação de serviço vai sofrer um impacto, até para conseguir outro trabalho, por exemplo. Se é uma pessoa que sempre trabalhou de forma braçal e ela teve esse prejuízo, imagina ela tentando agora um emprego, sabe, com a redução diminuída de capacidade laboral. Só que não é o caso dela, né? No caso dela aí, opa, voltou. No caso dela, é uma coisa reversível, que esse período de estabilidade, a remoção para outro local, a fisioterapia, vai trazer a capacidade dela de volta. Mas não deixa de ser um constrangimento. Então, como há esse constrangimento, exposição, esse impacto psíquico, a perda da capacidade laborativa e tudo mais, a gente vai pedir ali um dano moral, né? Eu vi que vocês tinham colocado dano moral. Vou manter em dano moral. Só estava vendo se a gente ia avaliar para vertente pensão. Só que, pelo que tu falou, não. Então, a gente mantém ali do dano moral. Tu arbitrou um valor para esse dano moral? Arbitrei. Quanto ficou? Coloquei 20 mil. 20 mil? Tá bom. Eu vou gravar aqui. Só porque agora a gente já vai para a parte das verbas, tá? Então, vou lá. Eu vou escolher aqui nas verbas expressas. Vamos lá. Vamos pedir férias, vamos pedir 13º. Que mais? Dano moral, aviso prévio. 477 não, porque não tem termo de rescisão, né, da rescisão direta, a gente não vai pedir. Saldo de salário. Não, saldo de salário não, que eu vou pedir salário retido. O salário retido aqui vai ser o período estabilitário, tá? Estou escolhendo ele porque a gente vai calcular o período estabilitário a partir dele. Deixa eu ver o que mais temos. Deixa eu olhar lá na demanda de vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui do que eu estou vendo, para vocês irem me acompanhando. Tá? Operador, estabilidade sanitária, dano moral e as verbas rescisórias, né? Deixa eu só ver essa multa aqui. Tá. Essa multa aqui, em regra, tá? Pacificamente, ela não vai fazer diferença no cálculo, né? Porque ela é posterior, mas é uma multa que no direito do trabalho a gente não tem de forma cediça a aplicação. Só para vocês saberem, tá? Não criar expectativa sobre essa multa. Como eu disse, vamos criar expectativa sobre aquilo que vai trazer um retorno sólido. Aí essa multa aqui, o pessoal inclui, mas, por exemplo, eu não incluo nas minhas demandas porque ela só vai ser condenada mesmo se a parte não trouxer contraditório e se o juiz entregar essa multa, provavelmente ela vai ser reformada lá na frente, se não entregarem contraditório. Então, eu não incluiria ela como tópico, não teria trabalho em relação a ela. Deixa eu ver o que mais. É isso. Verba rescisórias. Aqui. Decorrente. Aqui, ó, pessoal, vocês falaram da verba rescisórias e decorrente do pacto laboral, pelo que requer, saldo e tudo mais. Ok, estou de acordo, só que eu vou pedir, anotem aí, para vocês melhorarem esse parágrafo, pelo menos para incluir, para dar um termo. Vou dar um exemplo aqui, peraí. Vou voltar para a tela para dar um exemplo para vocês. Porque, no caso de vocês, não é o pacto laboral vai ser estendido, né?
até o fim da estabilidade. Então, só quero que quando vocês forem falar de verba rescisória, mencionarem isso, tá? Bora mencionar isso. Falar assim, olha, eu quero as verbas rescisórias decorrente da rescisão indireta, né, do reconhecimento do vínculo, rescisão indireta, e inclusive com essa projeção, incluindo, né, no pacto, tá, a projeção da estabilidade acidentária. Então, para quando falar de verba rescisória, não falar assim, eu quero verba rescisória desse contrato. Não. Eu quero do contrato com a projeção, incluído esse período aí de estabilidade, tá bom? Então, quando for falar de verba rescisória, dê uma melhorada nesse parágrafo só para que isso fique claro. Aqui, em relação ao saldo de salário, vou explicar para vocês, em relação ao saldo de salário, vocês não vão colocar ele como termo nome saldo de salário, por quê? Vocês vão pedir ali na estabilidade o período da rescisão para frente, né? Mas vai incluir logo, por exemplo, ela recebeu o salário até o mês 9, né? Não, vamos fazer o fácil. Deixa o saldo de salário lá de 5 dias, mas ele vai ser calculado dentro ali de quando a gente for pedir a estabilidade, tá? Deixa eu ver se eu diferencio para vocês. Não, eu vou diferenciar. Já que sou eu que estou fazendo aqui com vocês, eu vou diferenciar. Pensei alto. Tá bom. Vamos voltar lá para o cálculo que eu vou mostrar as verbas de vocês. Vou colocar aqui o saldo de salário também. Bora ver se eu consigo manipular ele. 13º, férias, dano moral, aviso prévio, saldo de salário, salário retido. Vou salvar aqui. Isso aqui tudo eu vou enviar para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Desse cálculo. Não vou bater cabeça com ele, não. Só o sistema processar a gente. Ih, rapaz. Eu já vou tentar ficar devagar. Eu só vou tirar os 13º anteriores para deixar só... Tá. Aqui vocês têm uma especificidade, tá, pessoal? Um pouco diferente. Qual é a especificidade? Vocês vão pedir o 13º de 2022 integral, né? Porque a gente está em 2022. O de 2023 é com a projeção do período de estabilidade. E o de 2021, o que vocês me falaram? Vocês me falaram que ela teve 4 meses, né? Ali que não foram incluídos na carteira de trabalho. Janeiro, fevereiro, março, abril. Lembra? Lembra disso? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente está pedindo reconhecimento de vínculo, vamos dizer que ela recebeu o 13º lá da época, de 2021, né? Se reconheceram só no mês 5, significa que eles só pagaram o proporcional do mês 5 até o final de 2021, entendeu? Entendi. Então, está faltando 4 avos. Aí, em 2021, anotem aí, 4 avos de 2021, porque quando vocês forem falar de verba rescisória, vocês podem discriminar também. Lá no curso, tem tem um modelo lá de RT. Vocês vão encontrar lá numa das aulas. Tem modelo de RT. Só, eu acho que é no terceiro módulo que a gente fala de modelo. Baixem lá, porque a gente tem a discriminação das verbas rescisórias. Uma a uma, vocês podem utilizar aquele caminho para ficar mais claro, entendeu? Para vocês enxergarem melhor. Pode utilizar. Aí vocês vão poder colocar, por exemplo, 13º, 4 avos de 2021, entendeu? E os de 2022 e 2023 integrais. Por que 4 avos? Porque é o período que não estava reconhecido, que a gente está tentando reconhecer, tá? Mas a gente vai voltar a falar disso. Fiquem tranquilos que até o final vocês vão sair daqui com tranquilidade isso aqui. Aí o que eu vou fazer aqui, ó, no cálculo? Em vez de cobrar esses 12 avos de 2021, eu vou colocar só 4 avos. Porque é esse período que não estava reconhecido, que a gente está tentando reconhecer. E vou salvar. Então, deixei cobrando todos os 13º, exceto 8 avos que a gente considerou que está pago. Férias mais 1/3. Vou lá e vou tirar uma delas, que ela recebeu. Vocês disseram que ela tirou uma férias. Então, deixei só as demais. A gente vai indenizar. Deixa eu ver o que mais. Indenização por dano moral. Vou colocar aqui o valor, 20 mil, né? Que a gente arbitrou. E na data...
Vou mudar aqui. Tá, 20 mil. Que mais? O salário retido não é salário retido, tá, pessoal? É o período de estabilidade. Vou transformar aqui, ó, salário do período estabilitário, que é a estabilidade por conta da lesão, né, do trabalho aí que ela teve. De quando a quando? Quando é que eu vou pedir esse salário? Eu vou pedir esse salário do período de 5/10 de 2022, que foi o momento entendeu? Do momento da rescisão indireta até o final da estabilidade, que é um ano depois. Entenderam? E aí, Entendi. aí vocês vão discutir isso aqui na ação e vão pedir esse valor em salário. Aí vai sair esse salário desse período aqui, de 10 de 2022 a 10 de 2023. Vou salvar. E vou regerar aqui. Deixa eu ver o que mais. Tá, então saldo do período estabilitário. Salário do período estabilitário, saldo de salário. O saldo de salário ele é desses 5 dias. Então, vou movimentar ele aqui de 1/10 de 2022 a 5/10 de 2022. Tá? Que é esse período aí que é para cobrar o saldo de salário, que foram esses. Ele não deixa eu fazer isso. Deixa eu botar aqui mensal, peraí. Eu fiz uma coisa aqui mais avançada, mas não quero que vocês se preocupem com isso agora. E já vai sair o salário lá certinho, então deixa eu só dar uma olhada aqui se está certo. Tá, bora lá. O que vai faltar? Seguro-desemprego, né? Porque o que acontece? Vou voltar aqui. Após o período de estabilidade, ela ainda teria direito se ela fosse dispensada ao seguro. Então, a gente vai pedir lá a indenização equivalente ao seguro-desemprego, tá? Então, seguro-desemprego, vou salvar. O que mais eu tenho? FGTS, 40%. Vocês têm extrato analítico do FGTS dela? Não. Não? Tá. Ela tem quantos anos, a reclamante? Ela é mais idosa, mais nova? Ela é mais nova. Deixa eu ver. Acho que é Hã? 25 anos. Acho Por que é aí. 25. Ah, É ok. por aí. Por que eu tô falando isso? Por que eu perguntei da idade dela? É porque o que acontece? Coitada, tá com 25 anos, já tá toda quebrada. Bora lá. É... O que acontece? O que acontece? Porque qual é o problema? Como ela é nova, qual é o problema não, qual é a benefício? Como ela é nova, vai ser fácil para ela enviar para vocês contra-cheque, né? Tirar foto, basta a foto, transforma em PDF. Assim como, se vocês pedirem o extrato do FGTS dela, ela vai conseguir mexer no celular e tentar no celular, entendeu? O extrato analítico. Então, ela provavelmente vai ter um aplicativo para baixar o extrato analítico do FGTS. Vê aí. Extrato analítico do Pelo FGTS. aplicativo da Caixa, né? Isso. Então, ela vai conseguir se cadastrar e ter acesso ao extrato dela. Aí, quando vocês tiverem acesso ao extrato dela, vocês vão poder subtrair o que a empresa já recolheu para ela, por exemplo. Tá? Tudo isso, Tá bora bom. lá. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para ficar a fins de instrução mesmo, para em momentos posteriores, vocês poderem pedir, não deixar faltar, já aperfeiçoar a demanda ao máximo. Porque, como eu disse, quanto mais aperfeiçoada, mais tu sabe se o retorno financeiro dela é bom ou não. Tá? Aqui, é o que eu já estou dando a segurança para vocês. Tipo, é uma ação boa. Vamos lá, vale a pena entrar com ela, entendeu? Então, é uma demanda que está atendendo mesmo. Esse cliente aqui vale a pena a gente assumir o risco dessa demanda, porque é uma demanda boa. Até porque a empresa vai trazer uma proposta, ainda mais com atestado, sabendo que ela foi omissa e teve tudo isso, ela vai trazer uma boa proposta. Então, dá para avaliar a partir daí. Mas até para fazer proposta de acordo, por exemplo, a gente tenta aproximar mais próximo da exatidão para eu poder fazer uma proposta real e a empresa poder aceitar. Porque se ela não consegue identificar no cálculo, se ela acha que as proporções não estão respeitadas, ela acha que o teu cálculo está majorado, então tu não tem poder de oferecer proposta para ela, entendeu? Então ela vem com a proposta da cabeça dela, porque tu não tem muitos parâmetros corrigidos. Então, quanto mais parâmetros corrigidos, melhor para minha proposta de acordo. Então, é por isso que eu não sou chato à toa com vocês, entendeu? É só para dar segurança na atividade de vocês mesmo e poderem repetir isso várias vezes.
Então, bora lá voltar para o cálculo. Aí, depois, vocês vão incluir aqui um valor. Bem aqui, ó, nesse saldo, eu consigo, mas aí eu vou indicar para vocês depois isso, eu vou relembrar esse ponto para vocês. Vocês vão conseguir indicar, por exemplo, na data de hoje, 13/10/2022, que foi recolhido, vamos dizer lá, um valor de R$ 1.000. Mas tem essa aula também tem lá no módulo 6, quando eu falo de extrato de FGTS, tá? Só dei um exemplo aqui. Lá no curso, no módulo 6, vocês vão para a aula de extrato de FGTS, que vocês vão achar. Opa, voltei aqui a tela, vocês. Tá tudo preto a tela de vocês. Vocês escutaram? Pô, tá travando. Tá travando. Travou? Tá. Eu estava falando que vocês vão subtrair depois o extrato, né? Com o valor que tem no extrato. E se vocês ainda não viram algum, vocês podem ir lá no módulo 6, que vocês vão achar a aula de extrato analítico do FGTS. Anota essa aula também lá que vai ter onde subtrair, tá? Que é o que a gente subtrai aqui, indicando no PJ Calc, o valor de R$ 1.000, por exemplo, na data de hoje. Aí eu boto aqui a subtração. Aí essa aula tem lá, vocês vão conseguir subtrair tranquilo, tá? Só vim aqui para quê? Para aplicar a multa de 40% do FGTS, que é lá, posteriormente, a rescisão, né? Como eu já tinha apertado, ele já tinha salvo. Agora é só fazer os honorários e a correção de vocês. Vou colocar aqui já o nome de vocês para dar sorte. 15%, deixa eu ver, base de procuração bruto. Vai o nome de vocês dois na procuração, né? Me dá o nome de vocês inteiro aí no chat. Bora ver. Coloca no chat aí o nome de vocês, que aí eu copio e coloco lá no... Aqui, ó, coloco certinho, ó. Opa. 28, 4, 68. Deixa eu ver. Aqui. Beleza. Vou copiar lá. Já recebi. E... vai. Tá aqui. Coloquei o nome de vocês já. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Coloquei o nome de vocês dois aqui, para o análise comercial, né? 15%. E vou aplicar tirar esse juros aqui, botar IPCA. Vou abrir aqui o cálculo para a gente ver se ele está certinho. E aí a gente vai retomar a organização da RT de vocês, mas já com vocês com o cálculo, entendeu? Então, esse já é o cálculo da demanda, a gente só vai avaliar se ele está certo. Então, a gente já vai ter uma perspectiva aí de... Opa, perdão. Quando eu liquido uma demanda futura, eu tenho que colocar a data lá do futuro, sabe? Por isso que deu errado. Peraí. Como se eu estivesse liquidando ela lá em 2023, porque eu projetei ela lá para 2023, tá? Normal. Deixa eu abrir aqui o cálculo. Bora ver só esse... É só o computador trabalhar. Essa demanda tem uma complexidade de cálculo alta, né? De mexer aqui, são pontos avançados. Mas tem aula de estabilidade também lá. Só que, claro, vocês vão ter que assistir as aulas e vai ganhar esse repertório. A gente fizeram bem em utilizar aí a monitoria nessa, porque ela tem uma complexidade mais altinha. Mas vocês vão ganhar isso no repertório com certeza. Só que processualmente vocês estão bem. Vocês estão com bons documentos, boas provas.
Não vai ser uma demanda. A complexidade, às vezes, deixa eu ver se saindo da tela ele gira mais rápido. Né? Tirei da tela lá. Não, está carregando ainda. Mas a questão é que, às vezes, vocês não se assustem, viu, com a complexidade de detalhes, porque os atos, como eu disse para vocês, são simples. Tu vai lá e vai falar, olha, ela teve essa doença, foi majorado, carregava peso. A pergunta é essa, sabe? Tipo, carregou peso. E boa parte das perguntas o juízo vai realizar também por vocês. Ele vai ver o pedido ali, ele vai realizar. Ele vai ver a documentação, ele vai fazer perguntas para construir a prova, né? Então, a gente tem essa... Ah, tá abrindo aqui. Legal. Bora ver. Tá, vou aumentar aqui. Vamos ver se está tudo... Vou botar aqui a tela, vamos ver se está tudo certo. Espera aí. Tá. Estão enxergando a planilha de cálculo aí? Deixa eu ver. Tá, né? Então, os pedidos de vocês estão aqui, ó. O saldo de salário daqueles 5 dias, esse salário estabilitário, a gente vai já ver se está tudo certinho, tá? Do período de estabilidade. 13º, aviso, férias, FGTS, 40%. Acho que a gente não esqueceu nada. Deixa eu descer aqui para a gente avaliar. Bora lá. 13º são aqueles 4 avos do início, né, do reconhecimento, e esse período final. Que vem através do reflexo da estabilidade. Quando vocês forem pedir estabilidade, vocês vão pedir o reflexo dela, né? No contrato e nas verbas. Então, vem esses 13º de 2022 e 2023. O aviso está aqui também. Férias. Cadê? Dando moral, 20 mil, tá certo. Salário do período estabilitário. Era isso que eu queria que vocês enxergassem. Ó. O salário foi de 5/10 de 2022 a 5/10 de 2023. Por quê? Porque é o período... Opa, na verdade está errado isso aqui, tá? Eu errei por um dia. O salário é de 6/10 de 2022 a 5/10 de 2023. Vou voltar aqui para a tela. Porque tu lembra que o saldo de salário é do dia 1 ao 5? Que a gente vai pedir? Que a gente exerceu a rescisão indireta no dia 5. Então, na verdade, o valor que tu quer é do dia 6 ao dia 5, entendeu? Então, Entendi. eu vou só corrigir esse ponto lá e vou mandar para vocês. Mas o que eu quero... Agora a gente vai organizar a RT de vocês. O que eu quero é que vocês tenham entendimento sobre a lógica que vocês vão fazer, e aí vocês só vão pegar esse cálculo aqui, tá? Isso aqui é o pedido de vocês. Por isso que eu disse que agora a gente já viu que tá tudo certinho, esse aqui é o pedido de vocês, ó. Descrição do bruto devido ao... Vocês vão copiar isso aqui para botar nos pedidos. Aí vocês têm lá a RT, né? Como eu disse para vocês, isso aqui, ó, que vocês vão copiar do resumo. Cadê a tela desse negócio? Sumiu, peraí, calma. Não estava mostrando. Ó, isso aqui é a descrição do final da demanda de vocês. Vocês copiam isso aqui e fica no pedido, tá? Isso aqui fica no pedido. Deixa eu voltar para a tela. Quando tu chegar lá no módulo 3, tu vai ter... Eu vou enviar esse documento para vocês agora, eu vou salvar aqui. Só vou corrigir aquela data lá da estabilidade. Mas vocês pegaram que a gente chegou já no final da demanda? Vocês conseguiram compreender tudo que a gente fez até aqui? Aí o que vai ser organizado, vou pedir para vocês me enviarem também, é só a construção da RT, tá? Vocês só organizam lá, depois me dão um feedback pelo WhatsApp mesmo. Me encaminha lá em PDF a RT pronta. Mas vocês já construíram o caminho, os fatos, tudo certinho. Agora é só correr pro abraço mesmo. Deixa eu imprimir aqui. Deixa eu ver o que está aparecendo. Estou tentando imprimir aqui, ó. O PJE Cálculo que eu vou enviar para vocês. Aí eu vou enviar, além desse PDF, o PJC, para caso ela tenha outros contra-cheques. Bora lá, vou voltar aqui. Deixa eu mostrar a RT para vocês. O que eu quero que vocês façam.
tá? Aqui na verbas rescisórias, tentem utilizar o modelo que tem lá para incluir aqui as verbas rescisórias, tá? E falta incluir seguro-desemprego, tá? Incluam o seguro-desemprego também. Bora lá, bora fazer por partes. Vou olhar aqui do tópico 1 abaixo, para a gente construir os pedidos. Ah, tá. Então, 1, 2... Começa aqui a partir do 3, tá? Aqui vocês começaram com a rescisão indireta. Quero que vocês anotem aí. Deixa eu sair daqui da tela. Vocês começaram com a rescisão indireta, tá? Anota aí para mim, para a gente ficar na mesma lógica, para vocês só construírem depois. Coloca depois, primeiro, e no lugar da rescisão indireta, vocês vão botar o reconhecimento do vínculo lá do início. Tá? Coloca o reconhecimento do vínculo. Deixa eu só abrir aqui o PDF para vocês. Fui corrigir aquela questão dos 6 dias. Cadê? Não, tem uma coisa que eu fiz errado aqui, peraí. Tá. Eu dupliquei sem querer aqui, ó, no FGTS, eu cobrei 2 vezes o FGTS do período final aqui de 2023, tá? Então, vou lá corrigir rapidinho. O FGTS é só sobre os salários de todo o período, mas aqui no período estabilitário eu cobrei 2 vezes, tanto no histórico, vou mostrar para vocês aonde foi. Deixa eu ir lá no PJ Calc, peraí. É porque eu não estou mostrando a planilha, peraí. Essa planilha aqui, ó, eu li aqui no FGTS que eu dupliquei o valor de saldo e salário do período de estabilidade e também cobrei no histórico salarial o mesmo salário. Então, eu cobrei 2 vezes o FGTS. Aí tá errado isso aí. Eu vou lá corrigir rapidinho. Deixa eu interromper aqui a tela para voltar com vocês. Eu só vou corrigir lá. Tirar o salário para estabilitário. Tá. Vou salvar aqui. Só do salário também. Tá, agora sim. Agora finalmente chegamos ao valor final da demanda. Deixa eu só excluir os PDFs aqui. Ó, eu vou fazer isso aqui com vocês também, olha, pessoal. Vou dar uma olhada aqui. Eu vou exportar bem aqui, ó, no PJ Calc. Tem esse negócio bem aqui, ó, que é exportar. Quando eu exporto o cálculo, ele vai ser exportado no formato PJC. O que é esse formato PJC? Esse formato, eu vou salvar aqui o arquivo, vou enviar para vocês também. Esse formato, ele permite, tá? Opa, botei no download. Ele permite que aqui na frente, ó, eu vou sair desse cálculo só para vocês verem. Não sei se vocês já usaram isso alguma vez. Vou fechar aqui. Ele permite que eu importe o cálculo. Ó, eu venho aqui no PJ Calc, quando eu abro ele, eu vou apertar aqui em importar cálculo. Aí ele permite que eu escolha o arquivo em PJC, lá que eu exportei ainda agora. Aí eu vou mandar para vocês. Ele permite que eu escolha o arquivo. Aí quando eu abrir, ó, quando eu abrir aqui e confirmar, ele vai abrir o cálculo com todos os dados que eu já fiz, entendeu? Por isso que eu falei para vocês não se preocuparem com o PJ Calc agora, porque eu vou enviar esse arquivo e vocês vão ter acesso ao histórico salarial, às verbas, a tudo pronto. Se precisar modificar algum ponto, você não precisaria fazer tudo de novo, tá? E o único ponto que eu quero que vocês modifiquem lá é informar o quanto tem no extrato dela, se ela enviar para vocês lá o dado, tá? Mas não percam muito tempo para entrar com essa demanda, não. Se até terça-feira, quarta-feira, ela não tiver enviado contra-cheque ou extrato, pede na RT que a empresa apresente o contra-cheque e o extrato e entra com o valor assim mesmo, tá? Não vai ter prejuízo processual em relação a isso. Porque é só para vocês não... Enfim, não é por conta de prescrição ou por conta da rescisão indireta. É porque como a gente está em outubro, a gente quer que o processo de vocês seja logo pautado ainda esse ano, entendeu? Então, para não deixar de ser pautado para o ano que vem.
Aí, para evitar isso, não deixem passar da semana que vem. Deixa eu voltar aqui para a tela. Já salvei o cálculo de vocês. Daqui a pouco eu vou enviar pelo WhatsApp, tá bom? Então, bora ver se vocês pegaram. A gente teve o reconhecimento como primeiro tópico ali. Lembrando que vocês vão conversar com ela sobre a importância de levar testemunha. Se ela não trouxer, não deixem de usar a testemunha da parte contrária ali, porque a gente já tem esse período de discussão lá. Depois do reconhecimento, no tópico 2, aí vocês vão entrar na rescisão indireta, né? O tópico 2 vai ser, que eu digo estava numerado ali como 3, né? RT de vocês, né? Então, seria o 3, o reconhecimento, tá? E o 4 ia ser a rescisão indireta. Aí, a rescisão indireta, eu quero que vocês, além do fundamento que vocês colocaram ali de disposição ao trabalho, né, e à saúde dela, coloquem também o fundamento da ausência da formalidade do período dos 4 meses, que eles deixaram em caráter informal, entendeu? Coloca esse fundamento na rescisão indireta também. Olha, não reconheceram o vínculo integral dela até a data de hoje. Então, Acho não que da vou... ausência de, acho que da ausência de formalidade tem. desse período. Tu colocou lá, né? Ah, não, do período, do primeiro período, né? Daquele período, isso. Então, tipo, ela... Eu sei que tu usou da obrigação lá, o D, né? Da rescisão indireta. Não cumprir as obrigações regulares. É isso. Só que tu coloca como fato também essa irregularidade, que não Entendi. reconheceram. Botou lá rescisão indireta com esses 2 pontos, né? Pode colocar o ponto também porque foi da omissão ao constrangimento. É o mesmo fundamento ali, ter exposto ela a uma situação que ela tinha testado para não ser exposta. Então, depois da rescisão indireta, aí tu vai começar pelo... Cadê? Deixa eu ver se vai ser estabilidade No ou caso, dano. essa aqui entra nessa linha D, né? Que é não cumprir o empregador com as obrigações do contrato. Isso. Que aí, no caso, ele tinha a obrigação, por exemplo, de resguardar a saúde dela e expôs. E também de reconhecer o período integral, né? E ele não reconheceu sua parte. Muito fundamental. Aí, depois daí, tu vai trabalhar... Vamos começar pelos mais fáceis. Pode trabalhar o dano ou a estabilidade, tá? Eu começaria pela estabilidade. Não, perdão. Conhecimento. Vamos mudar essa ordem aqui. Faz mais sentido. Essa questão da estabilidade, eu não coloquei aqueles artigos que falam que do afastamento superior a 15 dias, Sim, porque assim, ela fez 20 sessões. As 20 sessões, pelo que ela me falou, duas vezes na semana. sim, Isso já dá superior a 15 dias. Mas só que aí, depois disso, a fisioterapeuta falou que era para ela continuar e pediu o afastamento dela. Então, eu sim. não sei se contaria do período que ela já estava fazendo ou se esse Sim. posterior que ia contar. Aí, Tá. eu fiquei na dúvida, eu preferi não colocar. Boa. Deixa eu te Só explicar. se sim. O que acontece? A estabilidade tem essa questão, né? Eles pedem que a pessoa seja afastada. Pedem que, inclusive, como requisito, ela tenha recebido o benefício previdenciário pelo Nossa, afastamento. Só que o que acontece? Tu tem a empresa podendo criar esse empecilho, né? Então, é essa a discussão que tu vai levar para o juízo. Olha, juízo, porque muitas vezes, às vezes, a gente advoga até só para mudar o requisito. Porque a empresa não querendo dar estabilidade, o que ela faz? Bota como auxílio-doença, não bota que foi no trabalho, não. Entendeu? Então, entendi. só que tu não pode querer que a empresa se beneficie da sua própria informalidade. Seria beneficiar 2 vezes o fato de ela ter exposto a pessoa, ter sido omissa quanto à exposição e quanto ao procedimento. Então, tu pede a indenização decorrente disso. Então, tu vai discutir, tu vai ter esse obstáculo? Vai ter esse obstáculo, entendeu? Só que tu vai abrir mão dessa discussão por existir um obstáculo que claramente a gente pela análise já percebe que é injusto, tá vendo? Então, tem que levar isso a juízo. Tem coisas que não tem como parar de brigar. E esse é um ponto que não tem como parar de brigar, tá? Não fica receoso, não. A minha confusão aqui, que eu tô querendo construir uma lógica para vocês,
é em relação a essa rescisão indireta, se eu coloco ela após a estabilidade. Por quê? Não parece mais lógico para ti que eu só possa rescindir o contrato depois do fim da estabilidade? É. Então, parece mais sábio, assim, mais lógico que a gente coloque, em vez da rescisão indireta depois do reconhecimento, Eu coloquei primeiro a questão da rescisão indireta, porque lá na narrativa dos fatos meio que eu já cito essa questão, né, da doença sim, dela e tal. só que a rescisão Por isso que indireta tu coloca, o que tu vai pedir, só que, pode ser, não vai ter problema colocar ela aí e a estabilidade, a sequência não importa nesse ponto, tá? Eu só quero que tu não perca a lógica. Por exemplo, quando tu falar de rescisão indireta, lembra que ela vai ter o requisito da rescisão indireta, mas quando tu for falar de estabilidade, tu vai ter que mencionar que a rescisão, por exemplo, a rescisão indireta, tu vai ter que mencionar que ela só vai ocorrer depois da estabilidade, entendeu? Então, só entendi. que tu vai falar da estabilidade posteriormente. É só para não atrapalhar a lógica de vocês quando forem Não, construir a mas eu demanda. posso inverter. Eu É, posso inverter. não tem problema ficar de qualquer das duas formas. É só para entender como... Se vocês entenderam que a rescisão só vai se dar depois da Entendi. estabilidade, tá? Então, tranquilo, pode botar depois ou antes, como tu preferir. E aí o texto vem da estabilidade em relação... Aí, coloca aí entre parênteses a concausa. É nessa hora que tu vai falar de concausa, tá? Estabilidade. Tu vai falar da concausa. Dá um Google aí que fundamenta aqui. Ainda que, no último parágrafo, a gente também tu pode colocar que sim, tu faz o pedido da estabilidade pelo acidente de trabalho ou que ele considere que há concausa, né? Sucessivamente com a concausa. Então, isso é tudo fundamento. Percebe que isso é o fato e o fundamento. O valor e o pedido vocês já construíram ali na demanda, a gente já fez o cálculo, entendeu? Então, por isso Aí que a eu só gente incluo aí, né, o valor. o valor tu vai colocar no pedido, lá embaixo. Lá tu só vai pedir período de estabilidade, que no cálculo, quando a gente vai olhar, olha, deixa eu Mas eu abrir. informo só o valor separado, né? Não precisa informar o valor. Ah, tá. O que tu precisa é só informar o período, entendeu? Olha, a estabilidade, eu quero o valor da estabilidade de 6, né, de 6/10/2022 a 5/10/2023, entendeu? Só precisa informar o período. E o valor salarial, né? Que é conforme o salário que vocês informaram lá. O salário base. Então, por exemplo, vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. O que vocês fizeram? Nesse tópico de período de estabilidade, tu vai falar aqui, olha, eu quero o salário do período estabilitário desse período aqui, ó. 6/10/2022 a 5/10/2023. Com que referência de valor? O valor é esse aqui, ó. Entendeu? Esse Entendi. bem aqui. Esses aqui. Olha, saiu um aqui que saiu errado. Vou lá corrigir. Mas o salário de referência é o que vocês informaram lá. Então pode ficar tranquilo. Vai sair certinho. Por isso que a gente fez o cálculo logo, entendeu? Para que agora a gente vai discutir o que vocês vão montar, vocês já sabem para onde vocês estão indo, entendeu? Aí depois da estabilidade, dano moral, né? O dano moral que tu já arbitrou lá, já colocou. É isso mesmo, né? Por esse dano. E depois vem as verbas rescisórias. E eu quero que tu inclua também o seguro-desemprego, que não estava lá, tá? O que vocês têm de trunfo aí para levar para a audiência, né? Fazer acordos ali em audiência. O seguro-desemprego sempre ajuda vocês, tá? Nesse momento de acordo. Porque se a empresa tu tem um período aí de vínculo que dá o direito ao acordo, dá para a pessoa receber o acordo por alvará. E isso já diminui o valor que a empresa tem para pagar. Em contrapartida, entrega para vocês aí um valor de R$ 5.000, pelo menos, entendeu? Então, nunca deixem de cobrar. Olha, se o cliente de vocês perguntar, mas olha só que loucura, tá? Isso daí vão falar para vocês, isso é uma loucura coletiva que a gente sempre tem que chamar a atenção. Falar assim, mas tu vai receber honorários em cima do seguro? Claro, para a pessoa alcançar o seguro-desemprego,
Vamos dizer que você atuasse só em previdenciário e ela quisesse o seguro-desemprego. Para ela alcançar o seguro-desemprego nessa demanda, vocês tiveram um trabalho de rescisão indireta absurdo, um trabalho de análise jurídica absurdo, uma possibilidade de fazer um acordo em detrimento da demanda que vocês solidificaram, entendeu? Porque se não tivesse uma demanda sólida, ele nunca ia fazer a proposta para reconhecer a rescisão indireta, por exemplo, reconhecer a dispensa imotivada. Então, a percepção do seguro veio diretamente do trabalho que vocês fizeram, ainda que por acordo, pela influência e pela construção do que vocês fizeram. Então, sobre honorários, quando falarem para vocês que não recebe por seguro, provavelmente é alguém que nunca divulgou na vida dela e não tem cabimento uma coisa dessa. Então, não deixem de receber. E por alvará sempre é mais benéfico para a gente, por quê? Porque aí não tem como receber calote. E a gente está falando de faturamento líquido. A gente não está atrás de faturamento abstrato, não, de ter sentença favorável e ficar ali no papel, tá? Então, isso é importante para vocês não perderem esse dinheiro aí. Acho que é isso. Conseguiram compreender o todo agora de como vai ficar a demanda? Aí tu pega o modelo lá que tem no curso, no módulo 3, tu vai ver aonde ficam os pedidos, onde fica o valor dos pedidos, e tu vai ter também as verbas rescisórias discriminadas, aí é só substituir lá. Aí pode me mandar um feedback lá se travar em algum lugar, enfim. A gente fez uma demanda aqui inteira agora, né? Ao vivo. Então pode em algum momento, nesse momento eu cansei, nesse momento travou, me perdi. Então, aí vocês me dão um feedback lá no WhatsApp que eu respondo, beleza? Beleza. E vai ficar gravado pra gente também isso aí? Eu vou colocar lá depois no módulo 10, né? Tipo, a gente vai botar lá, o módulo 10 é só de ações do pessoal aí que tá no curso, só que a gente ainda não colocou, eu não sei que dia vai ser, mas vai ficar lá. Aí depois eu te dou um feedback quando subir, beleza? Acho que eles vão querer cortar as partes que a gente travou e ficou parado. Talvez tenha esse trabalho aí, porque não sou eu que faço a parte da edição e de subir o material. Isso não tá na minha vertente. A minha vertente tá aqui, tá com vocês. E responder. Beleza? Beleza. Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa, só falar. E aí, estudem. Vamos ver que boa parte disso aqui tá no módulo 6, lá como matéria prática, o extrato analítico da FGTS. Parecem termos difíceis, coisas meio difíceis, mas quando tu for ver lá na aula, tu vai ver o documento todinho, destrinchando. Então, vão conseguir achar essa aula de estabilidade. Pode ficar tranquilo que vocês vão dominar isso aí, e aí vão poder se aproveitar mais da justiça do trabalho. Porque essa é a parte mais difícil. Depois é tudo fluido. Entendeu? Aí é só repetir. É isso. Fechou? Ficou alguma dúvida? Não. Por hora, não. Por hora, não. Beleza, então. Vamos lá. Vamos descansar a mente, então. Valeu, Tadeu, valeu, Tobias. Um abraço pra vocês. Sucesso, cara. Obrigado.